Bom dia! O nosso grupo irá apresentar sobre o aço inoxidável 304, ou AISI 304, e esta sigla significa American Iron and Steel Institute. Os membros desse grupo são Fernanda Ferreira, Guilherme D'Alessio, Kelly Emanuele, que sou eu, e Paola Gaudielli. A respeito das suas aplicações. É um dos aços mais designados no mercado. Sua acessibilidade e suas utilizações o precedem, sendo reconhecido como o aço mais utilizado em toda a indústria alimentícia. Apesar disso, este material pode estar perceptível em inúmeras áreas da sociedade, sendo utilizado em equipamentos hospitalares, em indústrias químicas e petroquímicas, em fábricas e em estabelecimentos farmacêuticos, em construções civis, em usinas hidrelétricas e ainda podendo se adaptar a ambientes residenciais. Na década de 90, os serviços profissionais de alimentos sofreram inúmeras mudanças na legislação que fez o mercado investir na modernização dos seus equipamentos. Esses equipamentos passaram a ter maior rendimento, menor tamanho, maior durabilidade e fácil manutenção e limpeza. Com isso, o uso das madeiras para os equipamentos foi abolido e passaram a utilizar o aço inoxidável como principal material. A família de aço inoxidável austenítico é a mais recomendada para essa função. O aço inoxidável 304 faz parte dessa família e é o mais empregado nessa situação. Com ele são feitas bancadas, pias, carros de transporte, de congeladores, fritadeiras e etc. Devido ao cromo em sua composição, ao entrar em contato com o ar e oxigênio, a superfície do equipamento forma uma película de proteção, protegendo o material de ações agressivas. Além disso, também resiste em ambientes onde as temperaturas são altas, como em fornos, caldeirões e fritadeiras, graças a essa capacidade do aço de manter a resistência original, sem oxidar ou formar escamas. Possui uma relação propícia para peças de leve peso e pouca espessura, sem contar na facilidade na hora da higienização, baixa rugosidade e de alta resistência a impactos, abrasão e corrosão, com uma longa vida útil e de condutividade térmica e elétrica baixas, sendo isento de magnetismo. Como exemplo para equipamentos, nós podemos citar as bancadas, mesas de apoios e cubas, que devem ser feitas de material durável e impermeável, que não enferruje e que tenha uma superfície lisa e livre de poros, como o aço inoxidável 304. Sendo as propriedades físicas do aço AISI 304 apresentadas na tabela, é possível notar que possui intervalo de fusão de 1398 a 1454 graus Celsius, uma densidade de 7,9 gramas por centímetros cúbicos e um calor específico de 0,5 joules. Além disso, não apresenta propriedades magnéticas. Já a sua composição química é composta basicamente de ferro, cromo e níquel. O cromo varia de 10 a 18%, sendo que a partir de 11% possui um aumento significativo na sua resistência à corrosão. O níquel de 8 a 10,5%, com a sua habilidade de estabilizar a fase austenita. E, além disso, possui um teor máximo de 0,08% de carbono. Contudo, também apresenta outros elementos em menores quantidades, sendo o manganês responsável pelo aumento da resistência à tração e à dureza, o silício, o aumento da resistência à oxidação em elevadas temperaturas, o enxofre e o fósforo, normalmente esses dois últimos sendo indesejáveis para a liga, pois pode tornar a mesma frágil e quebradiça. As principais propriedades mecânicas do aço inox 304, quando ele é aplicado na indústria alimentícia, são o módulo de elasticidade, a resistência ao escoamento, a resistência à tração e a dureza. O coeficiente de Poisson, ele é um valor fixo de 0,29 gigapascal para este aço. E a sua dureza normalmente é de 161 HV, baseado no ensaio de dureza Vickers. O módulo de elasticidade desse aço é de 193
megapascal, que é o quanto o material se deforma a sofrer a ação de uma tensão. O limite de escoamento desse aço nessa aplicação é de 205 megapascal e a sua tensão máxima é de 515 megapascal. Em relação ao tratamento térmico, existem dois tipos que são mais frequentemente utilizados desse aço. O recozimento, que é o aquecimento de uma peça entre 500 e 900 graus, com resfriamento lento, que ocorre dentro do forno geralmente, com o objetivo de amaciar o aço, regenerar ou restaurar estruturas ou remover tensões internas acumuladas. Além do recozimento, existe a normalização, que é o aquecimento do aço a uma temperatura acima da zona crítica, que no caso do aço inox 304 gira em torno de 900 graus, e em seguida é resfriado ao ar livre. Seu objetivo é de ajustar o tamanho do grão, reduzir a dureza, melhorar a ductilidade, produzir uma estrutura definida, ou seja, seu objetivo é melhorias na microestrutura. O aço 304, como já citado anteriormente, possui uma alta resistência à corrosão. Isso se deve ao elevado teor de cromo, que cria um filme passivo e aderente entre a superfície, que impede a corrosão. Tal filme é dividido em duas camadas, uma mais externa, composta basicamente de óxidos de cromo, com uma elevada resistência à corrosão, e uma mais interna, composta por óxidos de ferro e hidróxidos, tendo uma resistência à corrosão um pouco menor. Além disso, existem dois fatores principais que influenciam a corrosão em um aço inox, sendo eles o nível de pH, que quanto mais ácido, mais fácil ocorrerá a corrosão, e a concentração de íons de cloreto, que também, quanto maior, mais fácil a corrosão. Com isso, existem diversos tipos de corrosão que podem ocorrer em um aço. As principais do aço inox 304 são pits, fressas, tensão, galvânicas e intergranular, sendo que possuem resistência à oxidação em até 850 graus Celsius e resistência à corrosão intergranular garantida em até 300 graus Celsius. O aço inox 304, quando ele sofre um tratamento térmico de normalização a 850 graus Celsius, ele possui um limite de escoamento de 20 megapascal, um limite de resistência de 48 megapascal, um alongamento de 35% e uma dureza entre 130 a 200 HB, ou seja, que é medida através do ensaio Brinell. Portanto, percebe-se que os valores obtidos através do tratamento térmico de normalização não são tão eficientes quanto os que são obtidos através do recozimento, tornando o tratamento de recozimento o mais tradicional. O aço inoxidável 304 apresenta sua microestrutura uma predominância austenítica e sua estrutura cúbica é de face centrada, que seria um átomo em cada vértice e um átomo no centro de cada face do cubo. Devido à separação durante a solidificação, a ferrita vem a ser formada, sendo encontrada comumente em fundições e soldas. A transformação da ferrita para austenita ocorre no período de solidificação através de uma reação que envolve 3 fases: ferrita, austenita e líquido. Em trabalhos que são realizados processos de soldagem, essa relação tem se caracterizado como eutética. Como vocês puderam analisar, o aço inoxidável austenítico 304 possui durabilidade, alta resistência à corrosão e à oxidação, aumento da resistência à tração, melhora na usinagem, ou seja, é um dos materiais com muita praticidade e acessibilidade na sociedade atual. Espero que vocês tenham gostado e obrigada pela atenção.